Oi, oi. Como é que tá o áudio aí? Vamos ver. Vamos ver se... Olá, turma que tá chegando. Pessoal, me dê um feedback aí de como é que... Não, tá aí, tá continuando. Mas aí. Avisa que ele tem que entrar na... Estamos tentando conectar o Elcio aqui. Oi, tio, tudo bem? É Pietra. Ele tem que entrar na live no meu Instagram. Você tem que entrar na live do Instagram. Você vai, como se fosse olhar os stories do papai. Como é que tá o áudio aí? Estão me ouvindo bem? Tá chegando bem o áudio? Tá legal, claro? É só entrar na live, que a gente te manda a solicitação. Tá aqui, HK Leilões, é isso? Não, HK Leilões não. O dele é Elcio Kronberg. Vamos ver se ele vai entrar aqui. A gente chamar o Elcio. Vamos bater um papo. Olha, Gustavo Reis, Paulo, turma boa, Estael, Érico, Mirela, turma boa. Vamos bater um papo hoje aí sobre leilões. Você encontra ele. Tá aí. Invocado, Elcio. Que bom que o áudio tá bom, vocês estão me ouvindo. Vamos ver se o Elcio aceita. Opa, tudo bem? Olá, tudo bom, Vicente? Tudo ótimo, Elcio. Você está me ouvindo bem? Coloque aqui Perfeito. agora aquele hashtag. Que bom, cara, que bom. Seja bem-vindo. Me dá só 10 segundinhos aí enquanto a gente organiza aqui, para a gente começar já. Elcio, essa é a tua... Você é um cara já experiente de live também ou não? Estou fazendo algumas, sim. Está fazendo alguma, mas a tua experiência com leilão deixa a live no chinelo, né? Olha, a gente está num novo mundo, né? Então, todas as experiências são novas agora, né? Pura verdade, viu, cara? Isso aí é uma grande verdade. A gente hoje está aprendendo tudo do zero. Bom, cara, em primeiro lugar, não preciso dizer o tanto que é bom bater um papo contigo. Você é um amigo de muitos anos. Elcio, só uma coisa, eu estava tentando me lembrar. Quando foi aquele congresso que a gente se conheceu em Curitiba, que você organizou? Quando foi aquilo? O primeiro. 2001. O primeiro com a Dois, lei, né? O primeiro Congresso Nacional de Leiloeiros, 2001. 2001. Vão fazer 20 anos, cara. Puta, que Vou fazer coisa, hein? 20 anos. Como passa rápido. Como passa É rápido o verdade. tempo. Como os outros envelhecem, né, Vicente? Que coisa É incrível. terrível, é terrível. A gente sofre com isso. Cara, muitíssimo obrigado por ter aceito o meu convite. Eu tô chamando as pessoas que eu, além de tudo, respeito muito como profissionais, mas que, acima de tudo, podem contribuir com esse nosso pequeno projeto. Por que a gente está fazendo isso, né? Eu gosto de primeiro abrir, explicando, registrando, que a gente está fazendo essas lives, Elcio, com o intuito de nos adaptarmos, enquanto atividade mesmo, enquanto profissionais, a esse novo mundo. Eu acho que tem um desconhecimento muito grande sobre leilão no Brasil. Há também um preconceito muito grande que decorre de desconhecimento, né? Sempre o preconceito vem do desconhecimento. E a gente tem uma coisa que eu acho que pesa contra a gente, que é o fato de que muitos leiloeiros, nós, durante muito tempo, não tivemos à frente das redes sociais. Os nossos negócios, sim. O que aconteceu? Com o mundo digitalizado hoje, começou a aparecer um mundo vamos dizer assim, um mundo novo de possibilidades boas e ruins. Então, o que eu percebi é que existe muito, por exemplo, site falso, existe muita gente falando de leilão indevidamente, e nós, que vivemos, que amamos essa profissão, você há 20 anos também, né? Você há 20 anos está como leiloeiro. Então, nós que amamos isso, temos que abrir o kimono, como diz um amigo meu, temos que ir para cima, falar a verdade, abrir o jogo, trocar ideia e nos expor. Faz parte de se expor, mas faz parte também da gente dar conhecimento ao público. Então, esse é o tom. Então, a gente vai falar, vou tentar ao máximo conduzir aqui algumas perguntas com você, mas eu sempre começo assim, apresentando o meu amigo Elcio Kronberg. Você é leiloeiro desde 2000, formado em administração, economia,
ciências contábeis e direito. Ficou faltando o quê, cara? Que você largou as outras. Ainda tinha uns 10 aí, medicina. Você é pós-graduado e mestre também em direito e administração. Professor universitário, coordenador de cursos de graduação, pós-graduação, atua na Justiça Federal, do Trabalho Estadual, autor de livros, bons livros na área que eu já li, recomendo a todo mundo que está começando o leilão. E eu sempre começo com uma pergunta bem simples. Como é que você entrou em leilão? Fala para a gente, para que a gente comece, quem não te conhece, entender um pouco a tua história. Bom, para quem não me conhece, a história é bem interessante. Para quem me conhece, eu nunca contei também. Você não sabe, né? Sei um pedaço, mas não sei ela toda. Estou aqui querendo aprender. Cara, eu acho que eu nunca contei, né? Na verdade, eu tinha um sócio em São Paulo, numa outra atividade, e ele era leiloeiro, né? E aí, para montar uma sociedade, ele convidou um outro amigo dele, né? Que era marchand de artes. E aí, eu comecei a ver e entender o mundo dos leilões. Mas eu sempre gostei muito dos leilões, nunca imaginei que eu seria um dia leiloeiro. E eu frequentava alguns leilões, né? Daquele pessoal um pouco mais antigo que a gente, né? Como o Sodré, leilão do Zucman, do Milan. Então, assim, era bacana, entender? Mas, assim, não fazia parte, eu sempre fui mais da área empresarial, né? E morava em São Paulo, né? E esses eram leiloeiros de São Paulo, onde realmente o mercado de arte funciona, né? O mercado de arte está praticamente no eixo Rio e São Paulo. E o mais interessante é que, né, leiloeiros famosos, a Jean Paido, né, que teve a live ontem, Eduardo Magalhães, né? E eu imaginava que leilão era só mercado de arte, né? Nas férias de julho, ia para Campos do Jordão, muitos leilões de arte, né? E alguma coisa daquele tal do leilão rural. Isso em que ano, Elcio? Só para isso era 1990, 92, né? E ficou aquela história na cabeça, né? Mas eu acabei casando com curitibana e vim morar em Curitiba. Eu sou leiloeiro aqui no Paraná, estou falando aqui de Curitiba, né? Certamente aí onde você está agora... Uma cidade maravilhosa. São Luís deve estar um pouquinho mais calor do que hoje. Sem dúvida. Né? E Curitiba já estou até passando um pouco frio, né? Estamos aqui com uma temperatura bem agradável, já estamos com 11 graus, mas vai cair a temperatura. Esquentou bastante. Está bem agradável. Casando com curitibana, né? A primeira coisa que eu comecei a fazer, claro, foi tentar conhecer gente aqui, né? E aí, fazendo curso de pós-graduação, né? Fazendo um curso de graduação. E aí, sabe, apareceu a oportunidade de me matricular na junta comercial. Mas o que eu ia fazer no mundo dos leilões, né? Não era um leiloeiro de arte, o mercado de arte no Paraná ele não é significativo como no eixo Rio e São Paulo. Leilão rural não conhecia, né? Tinha sítio, tinha fazenda, a gente trabalhava com gado de leite, mas não entendia muito bem, mas ficou aquilo na cabeça. E aí, um amigo meu montou uma empresa de armazém gerais. E nessa empresa de armazém gerais, ele falou assim, Elcio, tem uma oportunidade incrível da gente fazer negócio, que é fazer leilão de warrant. Que é um leilão super específico. Armazém gerais, são coisas do Império que vieram da nossa atividade. Faz parte da mesma regulação, né? O código está lá no nosso código. Exatamente, né? Tanto é que éramos poucos os matriculados. As empresas eram matriculadas na junta comercial. Isso. As empresas passaram a ser registradas e ficaram quem? Detentores de matrícula. Os administradores de armazéns gerais, leiloeiros, trapicheiros e tradutores. Tradutores, né? Exatamente. Né? E hoje estamos aí só os leiloeiros com as matrículas, né? Uma nomenclatura muito antiga. Mas, então, as empresas de armazém geral, elas podem guardar bens. E esses bens que lhes são guardados, que são confiados, ela pode emitir um título, que é o conhecimento, né, de guarda, lastreado no valor mobiliário, lá do direito empresarial, que é o warrant.
falou assim, Elcio, a gente vai emprestar dinheiro e vamos guardar essas As mercadorias, garantias. que exatamente a mercadoria. Isso. Só que a mercadoria ela não é transacionada, né, por quilos, por toneladas, por caminhões. São contratos, como são os contratos da bolsa, né, os bursados. Antigamente nós tínhamos as bolsas de mercadoria e hoje tudo centralizado na B3, né, algumas poucas bolsas de mercadorias espalhadas pelo país. Sim. Mas eu entrei para isso, para fazer leilão das warrants. Que coisa, hein? Durou muito pouco, né, porque os empréstimos tinham isso como garantia. E aí, já que eu tinha um título de leiloeiro, falei, e agora? Nessa época porque assim, eu li aqui, você formou em 5 universidades, quer dizer, em 5 profissões diferentes, exatamente. 4 cursos de graduação. Diferente, mas tudo igual, né? Pois é, não, eu sei, são muito correlatos, mas eu digo o seguinte, você já advogava nessa época ou não? Não, eu não era advogado nessa época, né? O direito foi meu último curso. Economia. Você me falou que... Oi. Acho que deu uma caída, tá ouvindo agora? Eu só dei uma cortada rápida, né? E aí o que eu percebi é que com aquele meu conhecimento, né, teria a possibilidade de fazer isso. Só que eu já estava no curso de Direito, já estava conhecendo um monte de gente. Falei, por que não leilão judicial? Né? Procurei literatura na época, não existia literatura na época, e comecei a buscar as oportunidades nos leilões judiciais. Mas no Paraná as portas eram muito fechadas, porque nas varas cíveis quem fazia leilão eram os porteiros dos auditórios, né? Os oficiais. Você sabe que o meu hoje chamam TCC, né? Mas a minha monografia naquela época foi sobre leilões. Eu já era leiloeiro, mas foi sobre o leilão de execução fiscal. Eu fiz exatamente isso. E depois nem terminei trabalhando muito com isso, né? Mas você especializou muito em leilão judicial. E eu acho que você hoje, sem dúvida alguma, é um dos mais, vamos dizer assim, mais detentores de conhecimento técnico na área, os caras que mais até têm inovado na doutrina do leilão judicial no Brasil. E eu queria que tu fizesse assim, como a gente tem pessoas aqui que estão hoje, tem colegas, eu já vi vários colegas aqui passando, tem pessoas que não conhecem leilão, estão recebendo um monte de pergunta bem simples, bem mais complexa, então a gente vai ter que eu vou ter que te jogar um monte de pergunta aí, mas eu queria que, antes de qualquer coisa, você me dissesse assim, Elcio, como é que você definiria para uma pessoa leiga qual é a diferença entre esse leilão judicial que você começou a fazer lá e o leilão que não é judicial? O que você me diria? Cara, se você for explicar para uma pessoa, qual é a diferença? O leilão judicial é aquele leilão que é realizado por ordem do Poder Judiciário, por um juiz. Esse leilão ele pode acontecer em diversas áreas do Poder Judiciário. Ele pode acontecer num processo de execução fiscal, onde existe uma presunção de liquidez e certeza, ou seja, quem tem que pagar o imposto, tem que pagar o imposto. E se você não paga o imposto, o governo, o ente tributante, te lança na dívida ativa e fale, cobre. Né? E vai à procuradoria cobrar. Então, a execução fiscal é um leilão judicial de cobrança dos contribuintes inadimplentes. O leilão pode ser na área trabalhista, onde normalmente é um reclamante frente ao reclamado que vai buscar a recomposição daquelas verbas trabalhistas e as verbas correlatas, como INSS e Fundo de Garantia, que não foram percebidas devidamente por parte do empregado em relação àquelas obrigações do empregador. Os leilões podem também ser de âmbito criminal, que são aqueles bens apreendidos, sequestrados, típicos leilões ligados às apreensões de narcotráfico, né? Crimes de descaminho. Os leilões também de massas falidas e recuperações judiciais. Leilões também na área civil, ou seja, qualquer disputa entre particulares, um banco que executa,
E, na verdade, o que é o leilão judicial? O leilão judicial é a recomposição do patrimônio do credor em desfavor do devedor. Da onde veio essa dívida? De uma sentença judicial. Sentença judicial que teve todas as oportunidades de discussão, mas, em determinado momento, o juiz sentencia. Existe um quanto a pagar. Esse quanto a pagar deve ser pago. Quando a parte não paga, o juiz determina que sejam constritos bens, ou seja, sejam penhorados bens, tantos quantos necessários para que, vendidos, convertidos em moeda, possam, então, ser entregues. Façam frente àquele crédito. O leilão extrajudicial é tudo aquilo que não é feito por ordem do Poder Judiciário. Então, é o leilão entre particulares, aquele particular que quer colocar o seu bem à venda, o leilão beneficente, né, tendo como objetivo ali a entrega daqueles recursos obtidos com a venda de bens doados, recebidos em prol de, normalmente, instituições filantrópicas. Você tem os leilões de bancos e seguradoras, onde normalmente são bens de devolução espontânea ou busca e apreensão, né? A gente poderia resumir, para que todo mundo que não conhece o universo de leilão, porque a gente vai falar de leilão judicial a partir de agora. Então, todo mundo que não conhece o universo de leilão, dividir em dois mundos, correto? Veja se eu estou resumindo bem. Você tem de mesa a avião, imóveis, carros, motos, equipamentos, prédios, direitos sendo vendido no mundo extrajudicial, e você tem de uma mesa a um avião, prédios, carros, caminhões, e tudo, enfim, direitos sendo vendidos no mundo judicial. É bem didático dessa forma falar para as pessoas, né? Então, assim, existe uma regra do mundo extrajudicial, não é isso? Que está lá no decreto 21.981 e outras normas infralegais, e existe todo o arcabouço que envolve os leilões judiciais. Se a gente colocar dessa forma, você diria, tá bem explicado para o leigo? Muito bem explicado para o leigo. Agora, eu diria o seguinte, algumas pessoas acham que leilão é coisa de falido, né? Então, assim, eu não vou vender a minha casa num leilão, não vou entregar lá para o Vicente, que está lá em São Luís ou lá em São Paulo. Putz, em vez de colocar lá numa corretora, né, numa imobiliária, eu vou dar para o Vicente vender. Não, eu não vou fazer isso, porque senão as pessoas vão achar que eu sou falido. E aí você está dizendo, é exatamente a pergunta que eu quero que você fale agora, é exatamente isso. O que você acha que nós sofremos? Eu digo, pessoas que vivem, que amam a leiloaria há décadas, né? Por que a gente sofre tanto com uma espécie de desconhecimento que gera preconceito? Isso que você está dizendo é um pouco da minha percepção também, mas eu queria que você me dissesse o seguinte. Primeiro, é porque leilão estava ligado à falência e à venda de sucata no passado que as pessoas têm isso no seu imaginário, vamos dizer assim, no senso comum e, consequentemente, têm medo de vender seus bens em leilão. E eu queria que, nesse contexto, tu falasse também o seguinte: como é que está o leilão judicial hoje? Ainda sofre disso? O leilão judicial hoje no Brasil, já entrando no nosso papo, você acha que ele também passa por isso ou é um mundo à parte do extrajudicial? Você está entendendo a minha pergunta? Tipo assim, sim. O judicial contamina um, o outro não colabora e tudo é leilão. O leilão judicial, como eu disse, é aquele leilão realizado por ordem do Poder Judiciário. Então, ele não tem como se contaminar, né? O que é contaminado é o leilão extrajudicial, que as pessoas acham que ali existe uma pessoa perdendo e que existe toda uma lide, existe uma disputa judicial. Não, gente, são dois mundos diferentes. Só que tem um detalhinho, tá? Existem alguns leilões extrajudiciais que as pessoas acham até que eles são judiciais, né? Por exemplo, o leilão de alienação fiduciária, né? O leilão de venda de cota de prédio construído a preço de custo. Sim. Né? Então, assim, algumas situações lá do extrajudicial que não é necessário buscar a guarida do Poder Judiciário para a realização desses leilões, porque existem leis específicas. Mas o leilão judicial hoje, ele cada vez mais se torna oportunidade muito interessante. Né? Você, trabalhando com a Asta BIP, você já tem essa percepção que, até mesmo nesse momento de pandemia, né, as pessoas
que estiveram em casa, estão ali pesquisando mais, têm grandes oportunidades. E a regra é muito clara, né? Porque, diferente do mundo extrajudicial, que você tem o interesse da pessoa em vender, no judicial, a pessoa, o expropriado, aquele que teve seu bem penhorado, ele não tem a menor intenção de vender, nem tinha de intenção de pagar a dívida. Mas vai lá, o Estado, mão forte, e fala: agora este bem que lhe pertencia vem para o Poder Judiciário e agora nós, do Poder Judiciário, vamos vender aquilo que você não quis pagar. E agora, desta forma, nós vamos converter em dinheiro. E qual é a grande sacada do leilão judicial? O primeiro leilão, ele é ofertado pelo valor da avaliação. E o segundo, por qualquer preço, desde que não considerado preço vil. Preço vil é um preço amesquinhado, desprezível, né? Normalmente muito abaixo de metade do valor. Mas o juiz, né, que tem o processo, tem ali a percepção de qual é o bem que pode ser vendido. Então, eu digo que cada vez mais, né, tem-se no leilão judicial as grandes oportunidades. E como é que você enxerga aí os leilões judiciais no Norte e Nordeste? Cara, hoje a gente atua num grupo no país inteiro. E eu vou te dizer o que é a minha percepção, assim, Elcio. Você tá muito dentro do leilão judicial e aí você consegue ter uma percepção técnica, uma percepção de mercado, mas eu acho que é importante também a gente ter uma percepção da mudança que está sendo, vamos dizer assim, que está sendo compelida, que está sendo impelida, metida a goela abaixo também do leilão judicial. Quer dizer, ontem eu falando com o Edu, nós conversamos muito sobre a mudança dos leilões no Brasil, né? A questão dos leilões, do advento da internet, né? Da mudança que aconteceu dos anos 2000 para cá, do começo dos anos 2000, e eu acho que o leilão judicial está do mesmo jeito. Eu acho que hoje há uma transversalidade, vamos dizer assim, de comportamento, né? Hoje a gente teve muitos novos profissionais, muitos novos leiloeiros entrando nos leilões judiciais. Hoje, eu entendo que ainda a gente vai passar por uma grande mudança ainda, e essa grande mudança ela vai começar agora. E aí não sou eu que vou ser perguntado, não. Eu quero explorar mais e te perguntar. E aí eu já faço o link com a outra pergunta aqui que a gente tem. Nesse cenário atual, quer dizer, nós estamos vivendo aqui um momento de pandemia e que leva, inevitavelmente, para dois cenários. A possibilidade de muitas empresas se valerem do instrumento da recuperação judicial, certo? Que é a antiga concordata, que agora está bem mais evoluída, você tem a recuperação judicial e a própria falência, certo? Para as pessoas comuns, a gente vai falar disso mais especificamente lá na frente, mas eu ainda quero tentar seguir uma linha aqui que eu tracei, que é o seguinte: para as pessoas comuns, puxa, esse negócio é bom, vai ter muita coisa. Vai se falar muito de leilão judicial agora no Brasil, porque é inevitável, isso acontece no mundo inteiro e vai acontecer. Qual era o primeiro recado que você daria, como um profissional de 20 anos de mercado, um doutrinador, dizer o seguinte: cara, você tem que prestar atenção nisso. Por exemplo, tem editais que vêm com termos técnicos, tem editais que vêm com particularidades e até peculiaridades. Então, eu queria saber de você o seguinte: o que você diria para uma pessoa que quer começar a comprar em leilão? Cara, primeiro passo, o que você diria? Leia o edital. É fundamental. Primeiro, encontre um leiloeiro, né, que você tenha certeza que vai ser um leiloeiro sério, que pertence a um grupo sério. Primeiro. Né? Se existe leiloeiro sério. Né? Primeira coisa, né, tenha certeza... Só parênteses, eu estou falando isso, Elcio, eu vou te deixar responder o seguinte: que ele existe no sentido, não só que existe o leiloeiro sério, porque todos que estão no Poder Judiciário temos dever, inclusive, de provar a honestidade, não só de ser, mas de provar. Mas hoje, a quantidade de site falso, cara, é importante você destacar isso, eu estou pontuando. Sim. Pelo seguinte: o cara vai para o mundo digital, ele não sabe quem é o Crono, ele não sabe quem é o Vicente, ele não sabe quem é a Asta VIP, ele não sabe nada. E ele encontra lá uma oportunidade e de repente cai em site falso. Então, é muito importante você destacar isso aí. Procure um leiloeiro sério. Primeiro, vá visitá-lo. Vá ter certeza que ele existe, que ele está sediado. Né? Grande parte dos sites desses estelionatários, não há outra palavra, e nem é jocoso, é crime de estelionato que está sendo praticado, são pessoas que estão ali fazendo ofertas de bens de valor muito alto por ninharia. Isso é possível acontecer nos leilões judiciais? Sim, isso acontece. Por isso que essas pessoas acabam se tornando incautos e caindo nessas armadilhas.
Então, primeira dica, conheça o leiloeiro. Depois tenha certeza que ele existe e que ele está nomeado, que ele foi nomeado pelo juízo, né? Com poucas informações, né? Mesmo na internet você vai ter acesso à informação. Depois disso, leia o edital. O edital foi feito pelo juiz, tem as regras do jogo, né? Possibilidade de parcelamento, tem que ser à vista, se tem dívida, se não tem dívida, está tudo lá. Você não cai em armadilha lendo o edital. Pergunte para o leiloeiro. Né? Perfeito. Depois disso, né? Visite o bem. Né? Alguns bens no judicial é difícil você ter acesso. Um apartamento que esteja, por exemplo, ocupado. Você não vai conseguir entrar. Quer dizer, vai ter que pedir uma ordem judicial, é extremamente complicado. Chegou para mim uma pergunta aqui semelhante a essa. Um veículo que está penhorado e não foi localizado, ele pode ser leiloado? Essa é uma pergunta que é semelhante a isso. E até pode, né? Pode. Né? Alguns juízes entendem, por exemplo, que o bem tem que ficar na mão do executado, porque é muito oneroso você tirar o bem dele, né, enquanto ele está usando, que ele pode ser um motorista. Alguns outros juízes entendem que o bem tem que ser removido, né, imediatamente para o depositário, para o leiloeiro ou para o exequente, muitas vezes. Então, é possível, sim, que um bem não esteja na posse do leiloeiro, mas certifique-se, porque se um veículo não está na posse do leiloeiro, ele pode, eventualmente, ser depreciado entre a compra e depois o momento seguinte, que é de seu interesse. Agora, um imóvel, se você vai pagar barato, leve em consideração, mesmo que ele esteja acabado, né, que ele tenha necessidade de reforma. Porque um apartamento de R$500 mil, que você pode, muitas vezes, ter aí uma avaliação de 800, e que o juiz determina a venda a partir de 400, e você faz uma oferta de R$400 mil, por mais ruim que ele esteja, você vai ganhar dinheiro. Né? Então, o leilão judicial é um grande leilão de oportunidades. Mas você me perguntou especificamente como que está agora a realidade dos leilões judiciais. E eu vou te dizer, Vicente, todo mundo que está assistindo a gente, é um momento muito interessante. Por quê? Porque os bens são avaliados. No momento recessivo, os bens levam em consideração, os avaliadores levam em consideração na avaliação o que o mercado paga. Então, certamente já estão sendo depreciados pela questão recessiva. Mais do que isso, nós estamos vivendo um momento, né? É extremamente frustrante a gente fazer parte da história e não ter essa percepção. Mas tudo a partir do Covid vai mudar. Será que vai ser necessário grandes escritórios? Como a gente já está vendo em São Paulo, a devolução por parte de grandes escritórios de advocacia, né, dos escritórios. Primeiro, porque muito provavelmente perderam receita de seus clientes. E depois, porque com o home office começou a perceber que o teletrabalho é muito lógico a partir do momento que você pode e outra coisa interessante é que é o seguinte, é que esse futuro, não sei se você tem essa percepção, esse futuro, ele muda a cada tempo maior que ficamos em quarentena, vamos dizer assim. A cada mês que se passa, eu acho que a percepção muda. Você tem um cenário hoje, outro se voltar daqui a 15 dias, Exatamente. outro se voltar daqui a um mês. Né? Você tem essa percepção também? E para nós, nós que eu acho que nós temos uma responsabilidade muito grande com essa retomada, e é uma das perguntas que eu fiz questão de trazer para a gente, eu acho que trazer essa informação para a pessoa comum, para a pessoa que nunca comprou em leilão, a gente tem que levar o leilão para essas pessoas, entendeu, Elcio? A gente tem que mostrar a nossa cara e ligar, saber quem é o Elcio, quem é o Vicente, é um cara que está lá, é o Santoro, é o Edu, tantos outros, porque aí as pessoas começam a conectar-se com pessoas. Eu tenho repetido isso muito nas lives aqui, conversado com as pessoas, mas é o seguinte, na internet, no mundo digital de hoje, não adianta você conectar com marca, você tem que conectar com pessoas. As marcas estão lá, mas eu quero saber quem fala por aquela marca, né? E eu entro aqui já numa pergunta também do mesmo jeito. O cara que compra no leilão judicial, nunca comprou, tem uma senhora oportunidade, eu quero investir nisso, eu não tenho mais com a taxa de juros que tem aí hoje e que se avizinha, né, que vai acontecer, uma taxa extremamente inédita, absurda, baixa, e que isso vai fazer com que as pessoas busquem outra maneira de ter renda, de ganhar dinheiro. Eu te pergunto o seguinte, o cara que quer entrar nisso, é seguro? O cara comprar num leilão,
ele pode ter certeza de que ele comprou e que se ele não tiver o bem, o dinheiro dele está guardado, assim, num português bem claro, para quem não conhece. Isso é seguro? O que você diria para alguém que diz, puxa, e se eu errar, e se eu comprar e o cara não me entregar o carro, por exemplo, fazendo aí a pergunta que o cidadão fez? Isso é possível da gente dar essa segurança para as pessoas? Eu queria que você falasse isso. Vicente, a arrebatação é a forma mais segura de compra. É entrega do bem ou seu dinheiro de volta. Mais do que isso, se o leilão for frustrado, o leiloeiro também devolve a comissão. No leilão judicial, você não está comprando de qualquer um, você está comprando do Poder Judiciário. O dinheiro será depositado numa conta judicial. E se o bem não for entregue, não for localizado, você recebe de volta. Agora, evidentemente, leia o edital. Porque, por exemplo, o bem é entregue nas condições em que se encontra. Você dá um lance, participa num leilão, que você nunca foi ver o veículo, né? Ele diz lá, veículo em razoável condição. Aí você chega lá, vai retirar o veículo e fala assim, olha, dos 4 cilindros só funcionam 2, não quero, né? Não quero pagar. Tem aí o Código de Defesa do Consumidor. Gente, você participou de um leilão, você superou o lance, você tirou a oportunidade de outra pessoa comprar, porque você superou. Então, nos leilões, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nos leilões judiciais, nem pense nisso. Os lances são irretratáveis. Deu lance, você quis participar, você deu lance. E a arrematação também será irretratável, sob pena de responder civil e penalmente. Então, é aí que a gente faz um link, uma ligação com aquilo que você falou lá atrás. Leia o edital, conheça as regras, porque você tem todas as garantias do mundo, correto? Mas você não pode depois dizer, eu não sabia, eu arrisquei, correto? Então, assim, eu estou aqui tentando fazer essa tradução para sempre ligar. Eu acabei de receber uma pergunta aqui da Ana Brandão. Ana Brandão, amiga da Eveline, que é uma grande advogada, e ela fez uma pergunta interessante agora que eu acho que está exatamente nisso aí. Quando o edital tiver vícios, eu vou no edital, eu acredito no edital. O edital é a lei máxima daquele evento. Quando o edital tiver vícios, eu vou conseguir receber o bem? Como é que se comporta nesse caso? Se nós estamos falando de leilão judicial, evidentemente que após a arrematação pode haver a impugnação. Lá na Justiça do Trabalho ainda se aceita os embargos à arrematação. Ou seja, é oportunizado aquele que está perdendo o bem uma mera discussão. Mas com o novo Código de Processo Civil isso se avançou muito, né? Porque antes se alongavam muito essas discussões. Então agora, veja... A remissão às 24 horas posterior, Elson, para mim foi uma mudança brutal, né? Já não existe mais. Já não existe mais, isso era uma possibilidade do devedor, né? Mas veja o quanto se avançou no processo civil. Primeiro, que agora comprou, tem gente dentro ou não, não importa. O juiz vai mandar o arrematante, então, se emitir na posse. Se não for de forma voluntária por parte do ocupante, por força policial. Agora, é garantido. Comprou no leilão judicial, é seu dinheiro de volta ou o bem que você comprou. Mas você não quer seu dinheiro de volta, você quer receber. Exato. E ressalve-se que, e aí é muito importante eu dizer isso, que também a comissão paga ao leiloeiro, ela é disponível em caso de desfazimento da arrematação. Claro. Isso é muito importante, né? Quer dizer, eu tô aqui colocando para você algo que eu acho que é muito importante, que também acho que o comprador tem que saber que nenhum valor que ele despreenda na arrematação de um imóvel judicial vai lhe ser, por algum motivo que ele não deu causa, né, isso desprotegido, ou seja, ele vai ter a garantia daquele valor, inclusive a arrematação, a comissão do leiloeiro, né? Isso é muito importante a gente colocar. Elson, então 50... como funciona quando o imóvel está ocupado? Acabei de falar. Você falou, o juiz vai emitir na posse e isso é uma condição indissociável da arrematação de imóveis. Mas eu vou deixar mais pergunta para o final, porque eu acho que a gente tem coisas importantes aqui para a gente ir tratando em relação ao leilão, que eu quero explorar um pouco mais sobre isso. Eu acho que depois a gente vai ter que fazer mais umas 3 lives para a gente poder esgotar esse assunto.
nós temos uma situação que é o seguinte, que eu falei um pouco dela agora, mas assim, nós somos um agente público, certo? A nossa função é uma função pública delegada e que, por determinação do Estado, a gente assume a posição de cuidar da venda, da lisura, de determinar o resultado daquela disputa entre os compradores para buscar o melhor preço para o vendedor. Então, nós temos interesse, nós temos obrigações profissionais com o comprador e com o vendedor. Né? No caso, o judiciário. No caso do leilão judiciário, o judiciário. Só que a gente vai lá, o Estado de Direito, a lei, nos reveste com fé pública para que a gente possa validar esses atos e esses atos tenham presunção de verdade, não é isso? Esse é o contexto jurídico e a adequação jurídica da fé pública. Mas nós temos uma coisa que leiloeiro sofre, e eu acho que isso aí está no cerne de tudo, é que quando, por exemplo, um documento demora, uma liberação não sai, eu estou falando um pouco do extrajudicial, meu documento, invariavelmente as pessoas procuram a gente, meu documento do meu carro eu comprei, não saí e tal. Como é que isso se processa no leilão judicial? É claro que você tem uma áurea por trás, mas é verdade, você tem essa percepção de que ao leiloeiro profissional, como você, como nós e como a maioria, ele tem sim que se envolver, que tratar o arrematante como não só como alguém que veio, que atendeu ao seu chamado público, mas como alguém fundamental para a vida dele, para o dia a dia dele. Tu tem essa percepção também? Vicente, as pessoas acreditam que o leiloeiro tem um trabalho muito simples, né? Que é bater o martelo. Né? E como o Eduardo ontem estava contando, né, as pessoas querem virar leiloeiro, assim, vai lá, assistiu um leilão do Eduardo, viu que ele vendeu R$1 milhão e que botou R$50 mil no bolso. Né? Todo o trabalho dos outros parece ser sempre muito fácil. Né? Eu digo que o melhor negócio do mundo é ser franqueado da Casa da Moeda. Né? Você vai lá, imprime dinheiro e já põe no bolso. Né? Mas não é assim. Né? Nós, na nossa atividade, a gente tem que se preocupar com muita coisa. Primeiro você tem que conquistar o juiz, o poder judiciário. Depois que você tem isso, você começa a ter as nomeações. E você tem que dar as soluções para o poder judiciário. O poder judiciário já não quer mais alguém lá para bater o martelo, simplesmente. Hoje o leiloeiro, ele faz a avaliação, ele faz todos os atos necessários para a vara, todas as intimações, não é mais tudo pela vara, pela serventia. É mais ou menos naquele modelo americano que você vê, né? O próprio credor ir lá citar o vereador. Sim. Hoje, esse trabalho é do leiloeiro. O leiloeiro faz o edital, né? Manda para a conferência pelo juiz, o juiz assina. Todas essas intimações, credor, curador especial, advogado das partes, tudo isso hoje já é feito pelo leiloeiro. Então, o leiloeiro hoje conhece mais o processo do que aquele leiloeiro que simplesmente aparece, é para fazer um leilão, ele vai no ato do foro, apregoa. Isso não existe mais. E mais do que isso, como ele é conhecedor do processo, do acesso à vara, ao juiz, ele também precisa relacionar com o comprador. O leilão é impessoal. Né? O leilão ele tem que ser no interesse do processo. Vender a quem mais der, e também com a menor onerosidade ao executado. O executado não pode sofrer, né? Tendo o mais seu do bem que levado já sofre, né? Exatamente. Né? E o arrematante nunca quer pagar um preço maior. Mas desse equilíbrio que o leiloeiro tem que saber fazer, né? Ele terá como resultado um bom relacionamento com compradores, os arrematantes, os licitantes, e aquele que lhe oferta os leilões, que é o Poder Judiciário. Então, é essencial conhecer, se dedicar ao trabalho. Cara, isso que você está falando aí é o que a gente tem visto de maneira geral, tá? Para todos os colegas, a gente tem... Ontem eu comentei também, e também comentei isso lá na live com a Lia, que foi o seguinte, com o aumento do volume de se falar em leilão no mundo digital, vieram coisas boas e coisas ruins, né? Como sempre. Então, é por isso que a gente está aqui, por isso que a gente está dando a cara, está se expondo para poder trazer esse assunto de quem, de fato, quer fazer a coisa certa.
Eu até destaco aqui que nesses dias eu andei pedir para o meu pessoal de marketing, eu fiz algumas consultas. Elcio, existe um sem número, eu digo assim, porque eu encontrei dezenas de assessorias ensinando a comprar em leilão, vendendo pacotes, sabe? Pessoas com muito. Façam curso, ganhem dinheiro agora e tal. Eu não as conheço, depois eu vou até procurar e quem sabe, convidar algumas para falar, porque nós vivemos disso. E se os caras estão ajudando, estão fazendo direito, pô, eu acho legal. Que quanto mais falarem com seriedade, quanto mais falarem de maneira correta, melhor, correto? Nesse cenário também vieram muitos leiloeiros jovens, né? Se você está acompanhando com a gente, ou como o Edu disse ontem, eu falo a verdade, ou para desestimular, ou para estimular o cara a fazer o certo, eu falo a verdade. No judicial tem uma questão aí, que o jovem não consegue trabalhar no judicial, porque tem um impedimento legal, né? Eu queria que você falasse isso, quer dizer, parece que precisa de um prazo hoje, há uma resolução do CNJ que tem 3 anos, para que ele possa entrar na atividade judicial, né? Isso eu queria que você falasse isso também. Poxa, mas passa rápido, hein? Bem resumidamente, que eu tenho 2 questões aqui que eu não posso deixar de falar com você, mas eu queria te ouvir sobre isso e como esse jovem, ainda que com 3 anos, né? Porque pode ser que o sujeito seja leiloeiro há 10 anos e agora vai começar na área judicial. Então, ele também é inexperiente. Qual era o conselho que tu daria para essa pessoa que está começando, para esse leiloeiro, que eu acho que cada leiloeiro que pega no martelo, esse cara tem que fazer bem feito, ele é nosso colega, ele tem que ajudar a imagem da atividade. Esse é meu propósito hoje, entende? Isso é que eu estou atrás de divulgar. Então, o que você daria de conselho hoje, Elcio, para esse cara? Estude, se debruce, seja especialista naquilo que você quer fazer, né? Hoje, dentro da leiloaria judicial, existem diferenciações. Leilão de varas falimentares de recuperação judicial são diferentes de processos judiciais, de processos trabalhistas, de processos de execução. Agora, é um mundo de muita liturgia, como diria o nosso ministro Marco Aurélio. Então, você não pode errar nomenclatura, você deve estar adequado à linguagem, porque você fala e conversa com o mundo jurídico. Mas você não precisa ter uma formação jurídica para saber, para estudar. Existem muitos, né? Eu tinha um grande amigo, leiloeiro já falecido, o Arthur Henrique Carstens, que ele não tinha formação jurídica, mas... Meu grande amigo e guru, não posso deixar de falar de isso. lembrá-lo. De lembrá-lo. Você falou muito bem. O Carstens foi um grande amigo. Mas, mesmo não tendo formação jurídica, era um grande especialista dos leilões judiciais. Hoje, algumas pessoas gostam do meu trabalho na área de recuperação judicial. Eu faço toda a parte de avaliação da unidade produtiva isolada. A unidade produtiva isolada é a única forma de aquisição no Brasil de uma atividade existente de uma empresa que não vai ter sucessão trabalhista e sucessão fiscal. É isso aí. Né? Então, tudo isso tem que ser muito bem né? formatado. E a partir do momento que você estuda, conhece, você também vai ser demandado não só pelo Poder Judiciário, mas por todos aqueles que buscam oportunidades. Então, só existe uma forma. Estude. Show. Eu acho que é isso aí. Conheça, aprenda. Agora, cara, nosso tempo já está acabando, mas eu preciso falar uma coisa assim. Nós vamos enfrentar aí, o Brasil, o país e o mundo vai enfrentar um mundo novo. Isso todo mundo está dizendo o tempo todo, mas eu vou trazer isso para a nossa realidade. Eu vou trazer isso para a nossa vida, para os leilões, especificamente para os leilões judiciais. E, inevitavelmente, em muitos momentos, as pessoas comuns, que a gente chama comum, pessoas que têm outras atividades não ligadas ao comércio ou ao leilão diretamente, elas vão se confrontar com essa realidade, porque o que se presume, o que se espera é que haja um aumento muito grande de casos, como eu falei lá atrás, e agora eu trago para a mesa isso, de recuperação judicial e de falências no Brasil. A nossa atividade, a nossa profissão tem uma responsabilidade muito grande com o país. Eu sempre defendo isso. Eu acho que quando você faz o que você faz com amor, sabendo qual é o teu dever, é impossível não dar certo. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, que é fazer um grande trabalho nesse momento, onde essas pessoas que faliram não por vontade delas, onde essas pessoas que estão em recuperação judicial, querendo retomar suas vidas, vão precisar da liquidação mais perfeita e, vamos dizer assim, mais produtiva de seus ativos. Eu queria que você me desse a sua opinião sobre 2 pontos específicos. O primeiro,
qual é a expectativa de aumento desses números? O que é que se fala hoje de quantidade de aumento de recuperações judiciais e, consequentemente, falências? Se você destaca algumas áreas específicas onde isso sinaliza um acréscimo, vamos dizer assim, mais volumoso e mais intenso, e, principalmente, o que é que você acha que o leiloeiro, também já experiente, deve fazer e qual é o dia a dia nesse novo cenário? Vicente, ninguém em janeiro ou dezembro do ano passado podia imaginar que era um mau negócio ser dono de shopping, ser dono de uma companhia aérea, ser dono de uma locadora de veículos, ter uma agência de viagens, ter um hotel, um estabelecimento hoteleiro, hospital, que vive muitas vezes de procedimentos eletivos. E tudo isso foi colocado em xeque em muito pouco tempo, né? Educação à distância, que sempre foi muito criticada, virou a tônica. Alguns negócios, né, despontaram, né, como sites de reuniões virtuais. Todos nós já repensamos qual a necessidade de eu ter todos os colaboradores presentes no local de trabalho. Para que eu preciso viajar para São Paulo para conversar com o Vicente? E agora a gente tem ferramentas que a gente acreditava que eu tinha que estar tete a tete, mas nós estamos tete a tete. Tudo isso muda. Os pedidos de recuperação judicial vão aumentar significativamente e a gente já percebe isso pelas negociações já no mercado de recuperação extrajudicial. É um passo para o mercado da recuperação judicial. Falências vão acontecer? Vão. Só que tudo que a gente depende do Poder Judiciário, ele não tem um timing tão rápido. Por quê? Porque uma recuperação judicial distribuída, você tem o início do stay period de 6 meses, ou seja, em 6 meses nada pode acontecer com aquela empresa de recuperação, param todos os processos até a Assembleia Geral de Credores. Passaram-se 6 meses, de repente ela pode ser postergada, essa Assembleia pode demorar 1 ano. Então, os efeitos não são tão imediatos. A falência também não acontece exatamente no momento. As empresas, os empresários sempre dizem que é uma bola de neve, mas se Deus quiser vai bater um sol e essa bola de neve vai diminuir, enquanto na verdade ela aumenta. Então, nós não vamos ter um efeito manada, né? Mas vão acontecer e isso vai se perpetuando. Eu atuo em falências de 30, 35 anos que ainda não realizaram seus ativos. Ou seja, tudo isso perdura. Agora, quanto mais rápido o Poder Judiciário der guarida para as recuperações judiciais ou liquidar os ativos da falência, mais benéfico será para o quadro de credores e evitando um efeito manada, né? Nós não vamos ter um craque da Bolsa de 29, né? Mas nós já vivemos recentemente, né, há menos de 12 anos atrás, na época do subprime, né, uma mudança radical do mercado, né? E tenho certeza absoluta, cada vez mais os mercados serão dinâmicos. Me perguntaram ontem, Elcio, você quer entrar num negócio aí de um empreendimento imobiliário para fazer uma locação de loja, garantido 20 anos que o banco vai fazer locação? Construir e locar para o banco. Eu falei, eu não te aconselho. Mas banco? Você não vai... Eu já ia te perguntar se era um site falso. Aí eu falei, podia ser um site falso. Né? O banco vai avaliar e vai fazer um contrato. Multa faz parte do contrato. Você vai fazer um build to suit, vai construir para aquele banco, ele vai te alugar por 1, 2 anos, amanhã ele compra um outro banco e fala um dia para você, eu não preciso mais dessa agência. De repente, as agências grandes vão virar agências pequenas. De repente, os gerentes vão estar em teletrabalho. Hoje, nós já temos telegerentes que a gente nem sabe onde estão. O meu gerente na minha conta de um banco já está em São Paulo, eu estou em Curitiba. O que eu falei para ele é o seguinte, se você tem um imóvel, neste momento, eu iria para uma incorporação residencial ao invés de uma incorporação comercial, né? Eu não posso mais pensar num panorama de 20 anos atrelado num contrato de locação com o banco. Né? Você sabe o negócio que você está falando nessa mudança? Não preciso mais ir a São Paulo ver o Vicente, nem o Vicente precisa estar em São Paulo e a Curitiba ver o Elcio. Eu recebi hoje, segunda-feira, só um parênteses, a gente já vai acabar, eu já vou te pedir para falar aqui mais um assunto e a gente, nosso tempo vai, mas eu não posso deixar de contar isso.
Eu acordei com saudade de Guarulhos. Eu disse, só um louco vai ter saudade de Guarulhos e de Congonhas. E aí eu entrei em contato com o meu pessoal da diretoria e falei, vê quantos voos eu fiz em 2019. Cara, me mandaram um vídeo, Elcio. Eu vou até postar esse vídeo da manhã, hoje, eu não sei. Cara, eu passei 500 horas dentro de um avião no ano de 2019. 500 horas. Eu fiz 180 ou 190 voos. Cara, isso acabou. Isso acabou. Por quê? Porque a gente aprendeu que podemos fazer isso, né? A gente aprendeu que nós temos acesso a um outro mundo. E aí, meu bom amigo, antes de encerrar, eu recebi aqui, cara, uma enxurrada de perguntas. Eu acho que estou muito feliz com o tema, né? Eu estou muito feliz com o nosso bate-papo. É um bate-papo... tem muita pergunta aqui, cara. Tem muita pergunta. Eu diria que eu tenho mais de 40 perguntas aqui. De colegas, de advogados, de gente da live aqui, de todo lugar. Eu acho que a gente vai ter que fazer isso outras vezes. Olha, mas dá para responder todas ainda hoje, tá? É só dizer, depende. Depende. Cara, eu queria ouvir que você ficou me devendo aí no final, depois de falar desse aumento, e a minha pergunta foi dividida em duas, e eu faço questão de te ouvir, que foi a expectativa desse aumento das execuções, da falência, da recuperação judicial e tudo mais, mas eu queria que você falasse, a minha pergunta tinha uma segunda parte, que era, o que você acha? Qual que é a nossa responsabilidade? O que de fato, não só como atividade, que isso é o dever de todo mundo, estudar e tal, mas o que você acha que o leiloeiro, a leiloaria pode contribuir com o país nesse momento? O que de fato a gente pode fazer pelo país e por essas empresas que precisam se recuperar desse tiro no peito? Nós somos o melhor e maior instrumento de liquidez para essas empresas. Nós temos a capacidade de organizar esses leilões, dando a agilidade esperada pelos credores, pelo juízo e para o rematante. É isso aí. Eu tenho dito isso na parte judicial, na parte extrajudicial. O leiloeiro que entender que essa é a missão dele, ele vai conseguir se sobressair, ele vai conseguir fazer um grande trabalho. Meu bom amigo, nós temos mais 3 minutos. Eu queria, mais uma vez, te agradecer muito, dizer que a gente vai bater papo outras vezes. Eu estou preparando um webinar, tá? Vou selecionar alguns colegas, um troço maior. Vou fazer uma série aqui. Estou virando liveiro. Eu nem sei se isso existe, mas nós vamos reunir um grupo de amigos. Você já está escalado, não pode dizer não, você não tem esse direito. Eu propus para a Lia, Elcio, e queria saber se você topa da gente organizar um leilão beneficente dos leiloeiros, pela primeira vez no Brasil, os leiloeiros fazerem doações para a gente fazer um leilão beneficente de todos os leiloeiros. Queria saber se você topa entrar comigo nesse projeto. Vamos Está dentro, 100%. Claro. Eu não tinha dúvida disso. Ontem terminou que nem perguntei para o Edu, mas liguei para ele e ele falou, claro, então tá aqui, estou colocando a resposta do Edu até agora, 3-0. E eu queria te deixar aqui 2 minutinhos para você falar o que você quiser, e te agradecer mais uma vez, cara. Tem 2 minutos aí, fala o que você quiser. Passa rápido, né, esse próximo? Passa rápido. Bom, na verdade, né, não vou nem usar os 2 minutos, e toda vez que a gente diz que vai falar pouco, a gente fala bastante, né? A gente tem cosquinha na língua. Na verdade, assim, agradecer essa oportunidade de falar sobre leilão, porque você sabe que na hora que a gente está no leilão, as pessoas têm muitas dúvidas, mas ali não é o momento, né? Então, assim, é muito importante que as pessoas se debrucem, tentem entender exatamente como é que é a mecânica, como é que funciona. A gente está sempre tentando auxiliar os arrematantes, os novos leiloeiros, mesmo aqueles operadores do direito, para que tenham ali uma tranquilidade do momento difícil, que é o momento de expropriação forçada, aquele momento em que ninguém gostaria de chegar. O devedor não queria chegar naquele momento de ter que perder seus bens, né? O Poder Judiciário fez o seu papel, sentenciou e é obrigado a fazer uma expropriação. E o arrematante, ele busca boas oportunidades. Eu já ouvi de algumas pessoas dizer o seguinte, eu não gosto de comprar em leilão, sabe por quê? Porque tem uma energia negativa, porque alguém está perdendo. Eu digo o seguinte, sabe que não? Na verdade, a energia é positiva, porque está se recompondo alguma coisa que está em disputa talvez há 10, 15 anos.
um É isso reclamante aí. trabalhista, né? Ele teve as suas verbas salariais não pagas, ele teve que esperar a mão forte do Estado para receber aquilo que era de direito, né? Ah, mas a Justiça do Trabalho é muito tendenciosa. Ah, mas o banco... Ninguém foi obrigado a contratar com o banco, mas contratou, pague, né? Então, assim, não existe energia negativa. Existe uma energia muito positiva que é da equalização da justiça social, que quem promove é o Poder Judiciário. Gostaria de agradecer, muito obrigado. E para finalizar, eu tenho certeza que você tem uma assistente aí que está ajudando muito. Coloca a Pietra no ar para dar um tchau para todo mundo. Só virar a câmera para ela. Ela não quer entrar no ar de jeito nenhum, me Deve estar de proibiu. pijama, né? Vem dar um tchau para a gente, Pietra. Olha a mão dela aí, olha, assim, ó. Olha, Eu vi aquela praticamente uma mão de leiloeiro, né? Eu vi ela aqui ligando. Tio, aperta aí e acessa o Instagram. Cara, muitíssimo obrigado. Não poderia ser diferente o papo com você. Acho que a gente tem muita coisa a construir juntos, enquanto colegas, enquanto parceiros de trabalho, enquanto amantes da leiloaria e principalmente enquanto homens de bem que querem ver esse país indo para frente. Esse é o nosso compromisso. Eu não tenho dúvida que é o seu compromisso. E, cara, conta com a gente, eu vou contar com você, tá bom? Muitíssimo obrigado a todos vocês que participaram das lives. Só mais uma coisa. Pode me procurar no como é que chama lá? No privado, né? Me chama, me procura lá, manda pergunta no direct. Ah, o Elcio já está craque. Me pergunta porque a gente vai responder tudo. Muitíssimo obrigado, Elcio. Um abraço. Vamos à próxima. Obrigado. Boa noite a todos. Abraço a todo mundo, abraço pessoal da Asta VIP, da Leilões VIP. Tá todo mundo aí, tá todo mundo aí. Tá, joia. Abração a todo mundo. Grandes amigos. Até mais. Encerrar agora.